Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes em mais esta oportunidade. Este é o programa A Voz do Pastor, entrando uma vez mais nos vossos lares para vos anunciar a mensagem que Deus tem enviado para o nosso tempo através de um profeta. Mensagem esta de restauração que nos leva a nossa fé de volta à fé apostólica, de volta às origens da igreja, de volta ao Pentecostes. Toda a sua doutrina, crendo nos dons do Espírito, crendo que Deus ainda é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, verso 8. Eu quero nessa oportunidade convidá-los a tomar as Escrituras Sagradas conosco em Atos capítulo 19, para darmos continuidade ao tema que viemos tratando nos programas anteriores, sobre o batismo apostólico e a Trindade. Nós estamos já no 4º programa e eu espero no próximo sábado, dia 6, estar pessoalmente ao vivo aí nos estúdios da Rádio Seberi para fazer o encerramento desta série de programas, se assim Deus permitir, e também realizar mais um batismo. Já realizamos um batismo na cidade de Seberi no final de semana passado, e no próximo final de semana estaremos, se assim Deus permitir, realizando um batismo no interior da cidade de Taquarussu do Sul. E você que tem nos ouvido, que deseja enviar a sua pergunta, que deseja solicitar uma visita, envie sua mensagem ou ligue para o telefone 499-9834-6615. Nós estaremos lhe visitando, estaremos lhe deixando material gratuitamente. Como tenho dito em outras mensagens, não viemos em busca do vosso dinheiro, não. Nós estamos aqui em busca dos eleitos do Senhor Jesus Cristo, daqueles que têm desejo pela verdade. Nós viemos aqui para suprir essa necessidade aqui nesta região, trazer a mensagem da hora para os vossos lares. Eu quero nessa oportunidade tomar as Escrituras em Atos capítulo 19, para nós vermos mais uns batismos que foram realizados ali. Você que tem acompanhado este programa tem visto que nós não estamos projetando interpretações, nós não estamos aqui projetando o que diz a igreja ou o que diz a religião. Nós estamos tão somente, puramente, acompanhando os apóstolos, desde a ordem recebida em Mateus 28, 19, em Lucas capítulo 24, e nós estamos acompanhando aonde os apóstolos cumpriram essa ordem do batismo. Nós tomamos os batismos em Atos capítulo 2, verso 38, onde Pedro batizou quase 3.000 almas em nome de Jesus Cristo. Nós tomamos os batismos realizados em Atos capítulo 8, onde Felipe batizou uma boa parte do povo da cidade de Samaria em nome do Senhor Jesus. Nós tomamos Atos capítulo 10, onde Pedro batizou a casa de Cornélio e alguns dos seus parentes e amigos que estavam ali em nome do Senhor. Observe que nós não encontramos na Bíblia nenhum batismo até agora realizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. E esta é a razão por eu trazer esta série de programas para lhes mostrar, precioso ouvinte, que quando você desejar ser batizado, você deve ser batizado da maneira bíblica. Não deva ser batizado da maneira da religião, da maneira que foi criada no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, onde foram introduzidas onde foi introduzida esta crença em 3 pessoas distintas da suposta Santíssima Trindade, a qual não é uma palavra bíblica. Você não encontra na Bíblia esta palavra Santíssima Trindade ou Trindade, não. Você vai encontrar, como temos falado, os títulos Pai, Filho, Espírito Santo. Mas esses são títulos ou atributos de um mesmo Deus. Efésios capítulo 4, você vai encontrar a Bíblia dizendo, versos 5 ou 6 por ali, que há um só Deus e Pai de todos, o qual é, observe, singular, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quer dizer, Pai, Filho, Espírito Santo, é um só Deus que tem um nome, Senhor Jesus Cristo. Mas antes de entrar no nosso
na nossa leitura desta oportunidade, em Atos 19, eu quero também falar sobre outro assunto acerca de batismo, que muitas vezes as pessoas perguntam: o batismo deva ser em águas correntes ou pode ser em, por exemplo, um lago ou um açude? Há uma escritura na Bíblia que diga que deva ser águas correntes? Não. Esta é uma doutrina criada por homens. Esta é uma doutrina criada por homens. Não há na escritura, na Bíblia Sagrada, uma escritura sequer que comprove que você tem que ser batizado em águas correntes. Não. Aonde houver água suficiente para que você seja imerso na água, como a Bíblia diz, sepultado com Cristo no batismo, água suficiente para que quando o batizador te colocar dentro da água, cobrir todo o teu corpo, ali é um lugar apto para que tu seja batizado. Nós precisamos quebrar certos tabus, como dizem hoje em dia, acerca das escrituras. Isso não existe na Bíblia. Então, quando você desejar ser batizado, caso não haja um rio perto da sua casa, mas você tem ali um pequeno açude, ou que seja, e que o batizador te leve ali e te invoque sobre a tua vida este nome e diga: eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, e tem água suficiente para te mergulhar, para cobrir todo o teu corpo, tenha certeza que os céus assistem ao teu batismo, tenha certeza que você está legitimamente batizado. Mas você pode também ir ao Rio Jordão e ser batizado nas águas correntes do Jordão, aonde João o Batista batizava. E se o batizador invocar sobre a tua vida os títulos, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e te tornar acima com milhões de pessoas aplaudindo com roupas brancas, eu quero te dizer, o teu batismo não valeu nada. Você precisa ser batizado conforme dizem as Escrituras. Conforme dizem as Escrituras, você precisa ser batizado. Quando o irmão o qual batizamos na semana passada, eu estava conversando com ele, ele disse para mim: eu pensava que estava batizado, mas quando eu ouvi acerca desse batismo, ele disse: algo incendiou a minha alma. Até que quando não foi batizado, vamos dizer, aquele sentimento não se aquietou. E ele saiu da água com suas mãos levantadas, dando glórias a Deus. Isto é a realidade de Deus, irmãos. Isto é a realidade da palavra. Isto é o Espírito de Deus movendo e trabalhando. Eu quero agora entrar na nossa escritura, mas eu quero deixar antes duas escrituras acerca deste assunto de águas correntes. Você pode ler Atos capítulo 8, você vai encontrar Filipe batizando o eunuco. E a Bíblia diz que eles estavam em uma área deserta, em uma faixa deserta que ligava Jerusalém até Gaza. Você vai encontrar que o Jordão ficava às costas deles. Ali não havia o Rio Jordão naquela região, ali nem mesmo rios. A Bíblia faz questão de dizer que a Bíblia diz que ali era deserto. Observe, outra escritura que as pessoas dizem que João batizava no Jordão porque ali havia águas correntes. Já vi citar a escritura dessa maneira, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz isto, em São João capítulo 3, verso 23, diz assim: ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas. Não diz águas correntes. Eu gostaria de que alguns destes pregadores arrogantes, porque a maioria destes homens são arrogantes, infelizmente, eu tenho colegas que não creem como eu creio, e eu os respeito porque são pessoas acessíveis, e eu não me lembro de ter tido uma discussão sobre as Escrituras até hoje, porque a Bíblia diz: se é para haver contenda, dê as costas como resposta. Eu não estou aqui para discutir com quem quer que seja, eu tenho uma mensagem para ser pregada. Se você não quer ouvi-la, não há problema, isto não vai interferir. A incredulidade nunca parou a Deus, ela para somente o incrédulo. Mas eu uma vez estava pregando e citei este ponto para alguém, e um homem se levantou irado e disse para mim: eu vou te mostrar que a Bíblia diz que tem que ser em águas correntes. Ele disse, eu disse: então me mostre a escritura. Ele disse: eu vou perguntar para o meu pastor e vou lá na sua casa e vou te mostrar. Bom,
Eu simplesmente dei meu telefone e meu endereço para ele e estou esperando até hoje. Isso tem mais ou menos uns 4, 5 anos. Mas o meu intuito aqui, nesta oportunidade, o meu tema não é este, só quis abrir este parênteses para mostrar isto, porque algumas pessoas podem sofrer por este ponto. Então tenha no teu coração limpeza, tenha no teu coração paz, se você foi batizado em um açude, mas nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, isto realmente não vale de nada. Mas se você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não importa em que água foi ou em que água será, desde que haja água suficiente para cobrir todo o teu corpo. Mas vamos a Atos capítulo 19, porque o nosso tempo passa rápido, e eu quero tomar aqui mais alguns batismos. Diz assim no versículo 1: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes, eu gosto disso, precioso ouvinte, observe, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? No nosso tempo hoje você já é dizimista? A pergunta que se faz de púlpito, a pergunta que o pregador faz. Você já é dizimista? Você já pegou o envelope da nossa campanha Tapa a Boca do Leão, como ouvi esses dias no rádio? Você já pegou o envelope para a campanha Uma Cartinha para Deus e uma Resposta para Você? São temas que eu ouço as denominações fazendo. Você já pegou a cartinha, ou melhor, você já tem a chave ungida? Você já comprou a toalhinha ungida? Você já comprou a vassoura ungida? Precioso ouvinte, chega de te dar náusea, chega a dar nojo, desculpa a expressão, quando nós vemos não o evangelho em si, mas o mundo chamado cristão se doando a este tipo de imundície. Este é um tipo de paganismo, de idolatria, porque você tira o teu foco de Deus e das Escrituras para colocar em uma campanha de 7 dias, para colocar em uma chave ungida, para colocar em um lenço ou uma toalha. Eles não têm mais o que inventarem. Não tem mais o que inventarem. Se esses homens tivessem, vamos dizer, tirasse tempo para, ao invés de estar mentindo para o povo e colocando estas... Na minha cidade chamava isso de mandinga. Isso não passa de simpatia. Não, isso não funciona. Nós precisamos ir para as Escrituras. E Paulo foi enfático. Ele não perguntou nada dessas coisas. Ele disse: vocês já receberam o Espírito Santo? Oxalá nós possamos ter esta preocupação de que as pessoas tenham o Espírito Santo. E Paulo disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: não, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes Paulo então: em que sois batizados então? Observa, precioso ouvinte, que há uma ligação entre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo. Você pode encontrar isso em todos os batismos realizados nas Escrituras. Em Atos capítulo 2, verso 38, Pedro fez esta ligação. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando você vai em Atos capítulo 8, você vai encontrar a Bíblia dizendo que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que Samaria recebera a palavra de Deus através de Felipe, enviaram para lá Pedro e João para quê? Para orarem por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque nenhum deles ainda o tinha, mas eles eram batizados em nome do Senhor Jesus. Está observando vocês os apóstolos sempre falando a mesma língua? Em Atos capítulo 10, tomamos no programa passado os batismos na casa de Cornélio, e eles receberam o Espírito Santo, e Pedro disse: pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, como nós, receberam o Espírito Santo? Agora nós estamos vendo em Atos 19, Paulo falando a mesma língua. Observe,
nós temos também de falar a mesma língua dos apóstolos, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo e enviar as pessoas para o batismo com o Espírito Santo. Este é o selo que as endereçará para a glória. Fora disto, não adianta ter carteirinha de membro, não adianta ter o nome assinado do livro da igreja, não adianta você ter cargo de presbítero, de pastor, de diácono, seja o que for. O maior ofício que há na igreja é de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Aí sim o Espírito Santo vai colocar cada um em seu lugar, conforme Efésios capítulo 4. Porque a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para doutores, e assim por diante. Mas observe que Paulo fez a mesma ligação. Perguntou-lhes: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles disseram: não, nem sequer ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então Paulo: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Você observa, eles foram batizados por João o Batista. Mas quando Paulo veio para eles com a ordem dada por Jesus Cristo, e vale salientar que Paulo não estava lá no Monte da Galileia, quando em Mateus 28, verso 19, Jesus deu aquela ordem. Paulo foi encontrado mais tarde, nós encontramos a conversão dele no capítulo 9 de Atos. Mas Paulo seguiu a mesma doutrina dos apóstolos, e nós, porventura, não temos de seguir a mesma doutrina que eles pregaram? Com certeza, precioso ouvinte. Agora, por que estes homens tiveram que ser batizados novamente? Porque depois do batismo de João, entrou a ordem de Jesus Cristo para colocar o nome no batismo. Observe a resposta de Paulo. Eles disseram, perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Verso 5 diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, observe, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram estes ao todo uns 12 homens. Quer você se juntar a estes, precioso ouvinte? Quer você se juntar a estes batismos na Bíblia Sagrada? Quer você ter, como disse Pedro, que o batismo é para uma boa consciência? Pergunto, pode você ter uma boa consciência quando você olha que o teu batismo trino não condiz com as Escrituras? Pode você ter uma boa consciência quando você sinceramente olha para dentro da tua alma e a tua alma clama por esse nome, porque é somente neste nome que você obtém salvação? Quando nós olhamos no princípio deste versículo, está falando sobre Apolo. Observe, eu quero encerrar com isso. O que a Bíblia diz de Apolo. Verso 24 diz assim, no capítulo 18, diz: e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Observe, conhecendo, porém, somente o batismo de João. Aleluias por isto. Havia mais para este poderoso pregador conhecer. Ele conhecia somente o batismo de João. E nós entramos no verso 19, a Bíblia falando deste homem Apolo, e falando do batismo de João, e mostrando que Paulo foi e batizou estas pessoas que haviam sido batizadas no batismo de João. Paulo as batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. Apolo também com certeza aprendeu esse batismo, porque a Bíblia diz que haviam membros da igreja de Paulo, a saber, Priscila e Áquila, que levaram Apolo para sua casa, e diz a Bíblia que apontaram com mais precisão o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe, meu precioso ouvinte, que Deus te ajude a que você tome estas Escrituras e abra teu coração para que o Espírito Santo revele. Tome estas Escrituras e leia. Leia Atos capítulo 2 até o final, leia Atos capítulo 8 até o final, Atos capítulo 10 até o final, leia Atos capítulo 19, faça uma leitura completa de ponta a ponta e você verá que isto é a mais pura verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe.
Desejando você entrar em contato, o nosso contato é 49 99834 6615. 49 99834 6615. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.